boa tarde, como sempre passando aqui, pós horário de almoço, antes de almoçar, para falar rapidinho com vocês aí antes do meu atendimento de agora à tarde, né? Eu queria falar um pouquinho sobre comprometimento hoje. A gente tem muitas opções, oi João, muitas ofertas o tempo todo, né? De opções, né? Com a coisa da rede social, com o momento de vida da gente. A gente tem opções, escolhas, muitas escolhas que a gente pode fazer, né? E aí eu queria perguntar com o que a gente realmente está comprometido, sabe? Às vezes a gente fala que a gente gostaria de fazer diferente, gostaria de estar conectado com outras situações, com outras pessoas, com outros movimentos. Mas aí quando a gente fala de comprometimento, será que a gente consegue se comprometer com mais alguma coisa? Né? Se a gente pensar que nessa analogia, né, do plantio, que quando a gente vai plantar, a gente precisa de um terreno fértil, de um terreno espaçoso, para poder colocar sementes, para a coisa poder acontecer. A gente tem esse espaço interno para absorver mais coisas. A gente vê que tem muitos cursos sendo propostos, a gente vê muitas dinâmicas, muitas coisas acontecendo, e é uma sensação que a gente tem muito conteúdo para consumir. Eu não sei vocês, mas eu tenho hora que eu falo, gente, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer um monte de coisa. E assim, o que eu preciso realmente fazer? Será que eu preciso aprender mais nesse momento? Ou será que eu preciso decantar o aprendizado que eu já trouxe para mim, para dentro de mim? Porque assim, a gente aprende quando a gente assimila, quando vira comportamento, né? Não fica comendo conteúdo. A gente acha que tá sabendo, né? Porque a gente acessou aquela informação. Mas só vai virar um conteúdo aprendido a partir da prática. Não tem como a gente aprender algo que a gente não experimentou, né? Então, meu convite hoje é que a gente se comprometa, sabe? Mais e mais profundamente com poucas coisas, do que se comprometer com um monte de coisas sem ter profundidade. Exatamente. O João tá falando aqui, exatamente, Ivan, precisamos de foco, de imersão e de profundidade. Eu acho que o seu trabalho vai bem nessa linha, né, João? As práticas que eu vejo você compartilhar, né, tem muito dessa chamada, né? É isso, eu acho que nunca se foi tão urgente falar no impacto das redes sociais na nossa vida, né? Ontem eu tava conversando com uma amiga, ela falou, gente, parece que isso não é falado e que uma hora essa bomba vai estourar. E até eu escutei uma analogia esses dias que me fez muito sentido, falando que a rede social, que o mundo digital era uma entidade e que a gente ficava alimentando aquela entidade com coisas, né? E pra mim, me caiu como uma luva pensar assim, porque até o que me fez deixar de criar conteúdo um tempo foi isso, falar, gente, tem tanta gente fazendo conteúdo, tem tanta gente criando, será que precisa de mais uma pessoa falando sobre coisas? Mas aí eu comecei a ver que os conteúdos estavam nesse campo raso e num campo do consumo só, no campo de futilidade e tal. E eu falei, cara, eu acho que eu posso somar com um conteúdo mais leve, um conteúdo que faça as pessoas pensarem, usarem o senso crítico delas. E é por isso que eu voltei. Mas toda vez que eu vou me conectar para criar conteúdo, eu falo, cara, eu tô alimentando essa entidade. E que eu alimente com coisa boa, sabe? Porque muita gente criando conteúdo toda hora. Eu acho até que hoje tem mais gente criando conteúdo do que consumindo conteúdo, não sei. Me dá uma impressão de que todo mundo que tá ali na internet tá criando conteúdo, né? Então isso prejudica bastante a nossa psique, né? A gente fica sendo inundado de informação toda hora e isso tem um preço. O João escreveu aqui, muita gente não tem mais foco para ver um filme, para ler um livro. Por favor, não pare de fazer esses conteúdos. Vamos junto, né? A gente faz conteúdos na mesma linha. Eu acho que é isso, assim. Pra gente conseguir ler, até é legal fazer uma reflexão, a gente precisa estar na presença, né? Pra gente conseguir consumir um livro, ver uma série em presença, né? Só que quando a gente fica rolando feed, a gente fica com essa dopamina vagabunda que tira muito do nosso foco, né? Do nosso prazer das coisas a longo prazo. E isso reflete nas nossas relações. Eu tava vendo um programa na televisão, não sei se era o Saia Justa, acho que era, e o pessoal falando disso, né, que coisa mais desagradável você tá na frente de uma pessoa e a pessoa pegar o celular e ficar rolando feed, ou ficar vendo mensagem na sua frente, né, e aí tem uma pessoa que falou, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes a pessoa me fala, presta atenção no que eu tô falando, e a pessoa respondeu, né, mas eu tô prestando atenção, vai falando.
cara, ninguém se sente acolhido sem um olho no olho, sem a presença entregue ali. E que horas a gente normalizou isso, né? De estar conectado com a pessoa e a pessoa tá fazendo outra coisa. Isso é bizarro, sabe? E acontece muito, muito. Agora, assim, você sai da sua casa para encontrar a pessoa, para trocar ideia, para se autorregular, porque é na presença que o nosso cérebro se regula, e aí você não tem isso, né? É desagradável. Você vai criando um distanciamento das relações, né? Nós que criamos conteúdos que geram valor temos que ser resistência. Exatamente, eu acho que é isso, né? Entender, né, a serviço do que o ego tá. Eu acho que hoje muita gente cria conteúdo a partir do ego, né? Espera muitos holofotes, os biscoitos, né? Eu acho que a gente fazer um conteúdo despretensioso ajuda muito a gente nessa energia. Oi, Ryude. Ajuda muito a gente nessa energia de canalização mesmo, de trazer o que é possível, o que é necessário, o que vai somar na vida das pessoas, né? E se retroalimentar com esse estímulo de tô fazendo bem e essa é a minha intenção, né? Eu já comecei a ter uns haters, já comecei a receber algumas coisas, principalmente quando eu falei da minha vida pessoal. E aí eu falei, caramba, né? Como incomoda se abrir o coração e falar, porque é como se a gente ficasse num lugar de vitimismo quando você conta uma parte sofrida da sua vida. Só que assim, gente, se você tá colocando essa informação com uma ideia de aprimoramento, com uma ideia de ajudar, de somar, se você tá pronto para falar da sua ferida emocional, se ela já cicatrizou, cara, não é vitimismo, né? Vitimismo é você ficar aí parado na sua vida, remoendo o que fizeram para você, as maldades, enfim, né, os descontentamentos. Agora, você chegar aqui numa rede social, que não é fácil, e contar da sua experiência, isso não é vitimismo, né? Ou a sua vida só tem coisa boa e você nunca passou por desgaste, traição, deslealdade. Então, assim, né? Mas já apareceram uns hates aí. E aí eu falei, eu não vou parar. Eu vou continuar. O João escreveu, estou saindo de férias semana que vem e volto a fazer as lives com convidados no meio do mês que vem. Vou começar numa live pra gente fazer juntos. Eu topo sim. Eu abri um canal no YouTube, tem acho que 2 meses, já fez. Tô com 2 influencers. A gente tá falando de influencer. 2 social media me ajudando, né, a criar aí uma cara legal para esse conteúdo. E então agora é hora de pulverizar, né, fazer o conteúdo andar e chegar para o maior número de pessoas. Então vamos somar força, sim, João, super topo. O Ryude participa, eu tenho um grupo de práticas evolutivas, já vai para 4 anos. A gente é o pessoal de São Paulo, né, que acabou ficando nesse grupo, e a gente se encontra toda segunda às 9 horas, tá convidado também. O canal é Vanessa Valente Terapias, com 2 L's, igual tá escrito aqui no perfil. É um começo também, eu tô colocando as meditações guiadas e tô colocando um compiladão do grupo de práticas que exige há tanto tempo, e a gente acaba criando um conteúdo muito massa, então eu tô pulverizando esses conteúdos. E aí, falando do comprometimento, né, que eu abri a live para falar disso, voltando um pouquinho, obrigada aí pelo prestígio. Eu penso também que a gente precisa ver o que tá fazendo a gente não conseguir realizar as coisas que a gente se propõe. E eu queria dar o exemplo desse canal, né? Eu realmente fiquei resistente um tempo por ter trabalhado com comunicação por muitos anos, né? Eu estava um pouco resistente a como eu ia fazer esse movimento de divulgação, o que ia acontecer, né? E aí eu decidi criar esse canal, mas ele só foi pro ar assim há 2 meses. Já tem 1 ano que eu decidi fazer esse conteúdo, já tem 1 ano que eu trabalhei com alter ego, com grupos e tal, e decidi também, né, colocar a marca Vanessa Valente Terapias num lugar de destaque assim pro trabalho, né? E demorou, né? Então eu precisei revisitar outras coisas, eu precisei entender a profissional que eu estava me tornando, o que eu queria comunicar. Então às vezes a gente não consegue sair do lugar e fica com a impressão de que a gente não tá fazendo o melhor por nós, né? Mas o fato da gente se perguntar se a gente tá fazendo o melhor por nós é o que vai fazer essa roda girar, sabe? É o que vai fazer a gente se conectar um pouco mais com
com essa ideia de servidão, com essa ideia de proliferar conhecimento, com essa ideia de entregar nossos dons e talentos no mundo, sabe? Porque é a intenção que faz a roda girar, né? Agora, eu tô me movendo a partir da minha intenção, eu tô me movendo a partir do inconsciente coletivo, a partir do que os outros falam, do que os outros acham que é correto, né? Esse final de semana eu participei de uma oficina sobre feminismo e colagens, né? Eu gosto muito de oficina de colagem. E aí a colega trouxe uma reflexão, né? Falando que a gente reproduz muito o que o coletivo fala, né? Então tem uma frase muito forte, né? Que fala que homens são amigos de homens e que mulheres acabam... não, que mulher gosta de falar mal de mulher, que mulheres não são unidas. A gente escuta isso, a gente acredita nisso e a gente reproduz isso, né? Enquanto que as massas masculinas acabam se juntando e fazendo aí coisas, né? Fortalecendo esse patriarcado de uma forma estrutural, que ferem os homens também, a gente já sabe, né? E aí eu pensei, cara, é verdade, a gente reproduz isso, né? A gente às vezes reproduz que mulher gosta de fofoca, que mulher não gosta de ser amiga, que homens se defendem, que homens na mesa de bar falam deles, defendem eles, projetos deles, se apoiam, e que mulheres não fazem isso. Então, a gente começar a usar esse senso crítico, né, pra falar, cara, eu escutei isso daqui, mas eu concordo com isso daqui é legal, sabe? Porque muita coisa não faz sentido, né? E a gente acaba reproduzindo, a gente acaba trazendo esse olhar mais pesado para coisas que podem ser mais leves. João, vai lá, bom almoço, não sei. Eu vou começar a atender agora também. Então eu vou salvar aqui um pouquinho dessa prosa, mas deixem para mim conteúdos, coisas que vocês acham que é pertinente falar. Tô sempre soltando essas pílulas aí quando dá, né, nos intervalos, e é isso. Hoje eu queria falar sobre comprometimento. Então, com o que você está comprometido, com o que você gostaria de se comprometer, faça uma limpa, tire os excessos, libere pensamentos que não estão te levando para lugar nenhum, pensamentos repetitivos, para a gente conseguir se conectar mais com as nossas virtudes, com os nossos valores, com a nossa presença e fazer o que é necessário para a nossa alma, para a nossa vida e para o nosso espírito. Combinado? Então a gente se vê na próxima live, gente. Grande beijo, até mais.